Vocês bem sabem, todo mundo viu, que os atos do 7 de setembro e principalmente aquela carta do arrego que foi assinada por Bolsonaro e escrita por Michel Temer pegaram muito mal na base bolsonarista. Primeiro, o 7 de setembro foi um grande momento apoteótico de Bolsonaro. O gado ficou alucinado, esse é o capitão, esse é o meu mito. Para um dia depois ter um banho de água fria com aquela carta assinada por Michel Temer, que na cabeça dos bolsonaristas é um grande corrupto, o Bolsonaro se aliando a essa corja, voltando atrás, ficando com medo do sistema. Esse não é o capitão, esse é um covardão. E o gado, por mais que eles tentaram fazer lá toda uma ginástica mental, o xadrez 4D, Rodrigo Constantino totalmente desesperado, não colou. O gado trincou a imagem que tinha sobre o Bolsonaro. E nos dias posteriores, vieram as confirmações com 22% de aprovação e também uma intenção de votos na casa dos 24%, muito baixo para Bolsonaro. Isso, claro, acendeu o sinal amarelo na cabeça de Bolsonaro e da sua família. Porque todo mundo sabe que os bolsonaros, eles são foras da lei. Todo cidadão de bem sabe isso. E todo fora da lei teme, morre de medo de ser preso. Tanto que Bolsonaro fala isso a todo momento. Eu não vou ser preso. Eu não vou acatar decisões de Alexandre de Moraes que eu considere decisões que não são decisões apropriadas. E quando ele fala isso, ele está falando a respeito de prisão de Carluccio. Porque o Alexandre de Moraes, você lembra bem, ele prendeu o Bob Jeff olhando para o Carluccio. E o Carluccio morre de medo de ser preso. Ele morre de medo, porque ele vai ter que tomar banho com sabão em pó. Vai ser um horror para o Carluccio ter que tomar banho na cadeia. Ou talvez uma oportunidade, mas isso aí não vem ao caso no vídeo, não vamos mencionar esse assunto do banho de Carluccio na prisão. Isso aí é outra história. Mas Bolsonaro e a família dele temem serem presos, porque seria uma humilhação para o presidente. Só que o que aconteceu para o Bolsonaro não ser preso, pessoal, ele tem duas opções. A primeira delas é vencer 2022. Ele precisa vencer porque aí todos os crimes que ele está sendo julgado anteriores ao mandato vão rolar mais pra frente, porque os processos estão suspensos porque Bolsonaro virou presidente da República. E também a chance dele ser julgado no tribunal internacional por conta de crimes contra a humanidade ficam reduzidos, porque se ele vencesse 2022, aí ele só sairia em 2026 e aí a pandemia já teria ficado muito para trás, ficaria mais difícil o julgamento. Essa é uma opção. A outra opção é ter uma quantidade de gente, de gado grande o bastante para fazer muito barulho, evitando assim uma prisão para levantar a narrativa de que, olha, nós vencemos, Bolsonaro está aqui sendo julgado, mas é um julgamento errado, é um julgamento político, não é um julgamento isento. A mesma coisa que o Trump está fazendo nos Estados Unidos, a mesma coisa que o Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, faz aqui no Brasil por conta dos processos que ele levou. Ele está falando que é processo de militante, ou seja, ele está sendo perseguido politicamente, a mesma coisa que o Bolsonaro vai fazer. O problema é que depois do dia 7 de setembro, o gado bolsonarista ficou muito xoxo. E aí o que aconteceu? O Carluccio entrou em cena novamente, já pensando na estratégia eleitoral de 2022. E a estratégia que eles vão utilizar nas redes sociais vai ser a mesma que eles usaram em 2018. Claro que o Bolsonaro não pode mais ser apresentado como o antissistema, porque essa história de antissistema cativa ali em torno de 22, 20% da população, e não mais os 40, 45 que fizeram com que ele fosse ao segundo turno. Porque a população cansou dessa história do antissistema. E o Bolsonaro, ele é odiado. 56% da população quer o impeachment do presidente. Resultados do Datafolha. A população na região sudeste, em São Paulo, odeia o Bolsonaro. E é o principal colégio eleitoral do país. Então a situação está complicada e eles precisam antecipar a campanha fazendo a mesma coisa que fizeram em 2018 com os disparos de notícias falsas. O problema é que o inquérito das fake news, o inquérito das notícias falsas lá de 2018 ainda está rolando, mas é a única esperança que o Bolsonaro tem, principalmente o Carluccio. Então o que os bons foras da lei estão querendo fazer? Eles estão querendo driblar a legislação brasileira e utilizar servidores internacionais, pessoal. Eles querem usar servidores internacionais, eles querem fazer disparos de notícias falsas vindas do exterior. Ou seja, servidores em outros países sendo usados para atacar políticos e desafetos do presidente da República, adversários eleitorais do exterior aqui no Brasil. E quem está arquitetando tudo isso? Steve Bannon. O Bannon nunca se separou da família Bolsonaro. Toda a estratégia eleitoral que foi traçada em 2018 foi feita pelo Steve Bannon. Foi feita pelo Bannon. E o UOL mostrou, em reportagem do dia de hoje, que novamente o Bannon entra em ação
e está fazendo todo o meio de campo para a utilização das empresas no exterior. Porque o Bannon não liga para o Bolsonaro, pessoal. Ele não liga para política nenhuma. O Bannon, ele é um consultor. Ele é um consultor que quer vender simplesmente projetos de campanhas eleitorais para segmentos da extrema-direita. É como se ele fosse um João Santana. É um marqueteiro, basicamente, mas ele vende projetos para candidatos. Olha, eu quero vencer a eleição no meu país, eu sou de extrema-direita. Como nós vamos fazer? O Bannon apresenta um método para essas pessoas. Então, Bolsonaro nada mais é do que um cliente bem-sucedido porque ele venceu a eleição em 2018. Da mesma forma que Donald Trump também venceu. E o Bannon, de onde surgiu o Bannon? Ele é um magnata de Hollywood. Sabe aquela série Seinfeld, que é muito conhecida, ficou lá conhecida nos anos 90, nos anos 2000? Ele é um dos produtores. Então toda vez que você assiste um episódio do Seinfeld, você está dando dinheiro para o Steve Bannon. Então ele sabe como fazer toda a manipulação das massas, como se comunicar com a grande parcela do eleitorado e com grandes parcelas populacionais. Se você tem um interesse em aprender um pouco mais sobre o Steve Bannon, sobre todo o processo que ele faz para vencer eleições, eu sugiro que vocês leiam o livro Os Engenheiros do Caos, do Giuliano da Empoli. Nesse livro é falado sobre o Steve Bannon, também é falado sobre o Bolsonaro, sobre o Donald Trump, sobre o Salvini na Itália, sobre o Orbán na Ucrânia. Então, Vitor, na Hungria. Então você tem toda a história aqui e o método do Steve Bannon. E é isso que o Bannon quer. O Bannon quer usar a família Bolsonaro para poder se promover internacionalmente como um grande consultor de eleições. E novamente nós vamos ter toda essa estratégia, só que dessa vez utilizando elementos de fora do país para catapultar a campanha de Bolsonaro, já que essa é a única esperança que o Bolsonaro teria. Vou ler para vocês. Para 2022, filhos de Bolsonaro querem internacionalizar disparo nas redes. Eles querem burlar a legislação. Eles são fora da lei. Perceba que é tudo paralelo no governo Bolsonaro. Isso vem da milícia, porque a milícia é algo paralelo. É a segurança paralela na comunidade, é o gás paralelo, é a energia elétrica paralela, é o gato net, tudo na milícia paralelo. E no governo Bolsonaro também. É o orçamento paralelo, é o relatório da CPI paralelo que o Marcos Rogério está fazendo, são os disparos fora da lei, é tudo paralelo nesse governo. É a República de Rio das Pedras. Perceba que isso também faz parte daquele processo de destruição das instituições republicanas. Porque as nossas leis, as nossas normas, elas são instituições da República. E Bolsonaro quer passar por cima delas, quer fazer tudo fora da lei. Isso combina muito com as características milicianescas de Bolsonaro. A insatisfação de apoiadores com o governo Bolsonaro após o presidente mudar o tom de ataques ao STF 2 dias depois de incitar o público contra a corte, fez com que o Palácio do Planalto antecipasse a campanha eleitoral. Atuando nos bastidores da comunicação da atual gestão por meio do chamado Gabinete do Ódio, o filho 02 do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, já tenta retomar o modelo de fabricação e disparo de notícias falsas nas redes sociais utilizado na eleição de 2018, que ajudou a eleger o pai. Segundo uma fonte interna do Ministério das Comunicações, Carlos tenta estancar a sangria das redes sociais bolsonaristas. A perda de alcance se agravou, no caso de Bolsonaro, com a declaração à nação, carta assinada pelo presidente depois do Dia da Independência e que selou uma paz momentânea entre os poderes. O plano, porém, foi traçado para driblar a atuação do STF e do TSE, que tem procurado combater, inclusive com a abertura de inquéritos de ofício, combater a disseminação de notícias falsas. E aí o Carlucci, dessa vez o 02 se aliou ao 03, o deputado Carlos Eduardo Bananinha, já que Carlos planeja manter a produção do conteúdo no Brasil, mas tenta contratar uma empresa internacional para promover os chamados disparos, principalmente nos aplicativos de conversa. E aí entra toda a história do Steve Bannon, com as empresas dele e toda a rede de comunicação e todas as redes de contato do Steve Bannon no exterior. As eleições do ano que vem vão ser eleições bastante pegadas, isso já é certeza. Não vai ser eleição para menino, não vai ser eleição para criança, vai ser eleição para adulto, vai ser uma eleição muito forte, os ataques eles vão acontecer, vai ser uma eleição muito mais visceral do que foi a eleição de 2018. E por quê? Porque a pandemia vai motivar a eleição do ano que vem. Nós temos 600 mil mortos. 600 mil mortos. Você acha que alguém que perdeu um pai, uma mãe, um filho, um jovem, um pai de 50, 60 anos que teve que enterrar um filho de 30 por conta da pandemia, você acha que essa pessoa vai ter apreço por Bolsonaro e por quem vota em Bolsonaro? É claro que não. Muitas dessas pessoas vão apertar
as teclas na urna eletrônica com os rostos de seus familiares que se foram, com os rostos de seus amigos, seus parentes conhecidos que os deixaram durante a pandemia. Então vai ser uma eleição muito violenta e agora o ódio vai ser muito mais incitado pelos disparos da família Bolsonaro. Porque vocês sabem bem, e aqui está no livro, se vocês quiserem, eu sugiro que vocês leiam aqui. Para vencer uma eleição é necessário controlar a cólera, a raiva da população. Aquele que consegue controlar e gerenciar melhor a raiva da população contra o candidato A ou o candidato B tem uma chance muito maior de vencer as eleições. Se você gostou, sugiro que compre o livro, me siga no Instagram, canal Profiléu, ative as notificações, me siga no Twitter também, @profileoficial.